Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Uninvest. No vídeo de hoje nós vamos ver como a reforma tributária impacta os fundos imobiliários. Se você gostou da ideia desse vídeo, já se inscreva no canal para não perder nenhuma informação sobre o mundo dos investimentos. Então vamos lá pessoal, tudo começou quando ontem, dia 25/6, o governo apresentou a proposta de lei para o projeto de reforma tributária. E aí a gente já começou a ver aqueles comentários apocalípticos, né? É o fim dos juros sobre capital próprio. Paulo Guedes quer aumentar os impostos. Meu Deus, os dividendos serão tributados em 20%. E em meio a todo esse medo, o IFIX ficou assim. Para quem não sabe, o IFIX é o índice dos fundos imobiliários, tá? Ele chegou a cair de 2.786 pontos para 2.694. Isso representa 3,3% de queda. Mas se você olha esses 3,3% de queda e você está acostumado com as ações, por exemplo, você fala, pô, beleza, 3,3% não é nada. Mas para o mercado de fundos imobiliários, uma variação de 3,3% é muita coisa, pessoal. A gente está falando de imóveis. E o preço de um imóvel variar 3,3% é muita coisa. Ativos como o famoso HCTR caíram de R$ 136 para R$ 126. O IRDM ontem chegou a cair quase 5%. Você tem noção do que é 5% em fundos imobiliários? Se você não tem, eu vou te mostrar. Eu fiz um levantamento e eu descobri que 102 fundos imobiliários listados na bolsa deram rendimentos de 5% ou menos aos seus cotistas. E para você ter uma noção, nós temos 241 fundos imobiliários listados na bolsa. Ou seja, isso quer dizer que a queda de ontem representou um ano de dividendos de mais da metade dos fundos imobiliários. É muita coisa, pessoal. Mas como a gente pode ver, os ativos acabaram se recuperando um pouco ao longo do dia. Muito motivados por aquelas pessoas que acreditam que essa sim é uma oportunidade. Lembra desse simpático senhor que fala: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos? Se você não pode controlar as suas emoções, como vai controlar o seu dinheiro? E não tem como discordar dele, né, pessoal? O cara é o maior investidor do mundo. Tem uma última frase dele que eu gosto bastante, diz o seguinte: o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Inclusive, essa foi uma frase que eu postei no meu Instagram. Se você quiser acompanhar o meu Instagram, é só entrar pelo link da descrição do vídeo aqui, pessoal. Mas voltando à frase, é isso que a gente precisa ter, pessoal. A gente precisa ter paciência e entender exatamente o que está acontecendo. E aí, para entendermos, pelo menos até onde se sabe, é que nessa reforma tributária vieram alguns impactos para nós investidores. Eu vou listar alguns aqui, mas a gente vai focar nos que impactam diretamente os fundos imobiliários, tá, pessoal? Então vamos lá. Os dividendos passarão a ser tributados em 20%, com exceção para microempresas e empresas de pequeno porte. O fim dos juros sobre capital próprio foi instituído por esse projeto de lei. Ativos de renda fixa terão uma alíquota única de 15% e não mais aquela tabela regressiva de 22,5% até 15% se você deixar o dinheiro parado lá durante 2 anos. Então deixei em destaque aqui, pessoal. Operações em bolsa de valores terão 15% de imposto e isso impacta principalmente o day trade e os fundos imobiliários, que eram tributados em 20%. Então, por exemplo, se você compra uma cota de fundo imobiliário e vende ela mais cara, você tem um ganho de capital. Nesse ganho de capital é tributado 20% hoje, mas de acordo com essa proposta, vai para 15%. Então você vê que em um ponto a gente tem uma redução de imposto. A quinta mudança é o fim da isenção do imposto de renda para FIIs a partir de 2022. Então essa realmente impacta negativamente a gente. E aí tem a mudança para fundos abertos e multimercados, que vai passar a ser tributado também a alíquota única de 15%, e a apuração dos lucros na bolsa passará a ser trimestral. E a isenção de 20 mil, que hoje é por mês, passará a ser de maneira trimestral. Então se você teve vendas até 20 mil reais no mês, hoje você é isento. De acordo com essa proposta, em 2022, se você tiver vendas abaixo de 20 mil reais no trimestre, você será isento. E aqui, pessoal, eu tirei a parte do slide que o próprio governo disponibilizou, falando sobre a tributação dos fundos imobiliários, falando especificamente do fim da isenção e da redução da alíquota do ganho de capital de 20% para 15%. Mas o que a gente precisa entender aqui, pessoal, que é uma proposta. Essa não é a lei, não foi sancionada, não vai valer de fato a partir de 2022. Tem muita água para rolar ainda, pessoal. Tem muita aprovação, tem muita discussão entre os deputados, tem que ir para a Câmara do Senado, volta para o presidente. Então, calma, pessoal. É isso. Lembra da frase do Warren Buffett?
A gente precisa ser paciente. E o ponto aqui é justamente isso. Não vamos perder energia discutindo se a medida é justa ou não, se o governo está certo ou não. Foque em planejar seus investimentos pro longo prazo. A gente tem que lembrar daquela frase que, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então a gente tem que pensar, será que realmente é o fim da indústria de fundos imobiliários? Quando a gente olha a tributação dos aluguéis de imóveis, então se você é pessoa física, compra um imóvel para alugar, você seria tributado em até 27,5% sobre esses aluguéis. E nem por isso pessoas deixam de comprar imóveis, por exemplo, para renda. Elas acham que vale a pena. E tem muita gente que ganhou muito dinheiro com essa prática, pessoal. Então, ao invés de ficar pensando que o governo é injusto, que o governo é isso, que o governo é aquilo, vamos pensar em algumas formas de minimizar esse impacto da tributação, se ela ocorrer também. E a gente chega ao ponto. O que eu fiz? Eu me inscrevi nesse canal. Brincadeiras à parte, pessoal, se inscreva no canal para que a gente consiga alcançar mais pessoas com essas informações e para que você não perca nenhuma novidade, nenhuma atualização sobre os fundos imobiliários, ações na bolsa de valores e todos os investimentos que podem te levar à renda passiva e à liberdade financeira. Então, falando sério agora, o que eu fiz com os meus FIIs? Que trocadilho ruim. Eu não fiz nada. Gente, é só uma proposta. A gente não precisa ficar pensando em vender todos os nossos FIIs, a gente não precisa ficar conjecturando, é uma proposta. Ela pode melhorar ou ela pode piorar. Então, nesse momento, não é interessante você tomar nenhuma atitude com relação aos FIIs que você já possui. Eu não faço parte do efeito manada. Se você se orgulha de falar, por exemplo, que é buy and hold, que você segura seus imóveis, segura suas ações, que você pensa no longo prazo, não era motivo a reforma tributária para você vender seus ativos. Eu não comprei os FIIs exclusivamente com relação à isenção de imposto de renda. Eu comprei os fundos imobiliários porque eu quero investir em imóveis, porque eu gosto de imóveis, entendo que é um investimento seguro para o longo prazo, pensando em aposentadoria. E os dividendos e rendimentos, eles são tributados em quase todo o mundo, pessoal. Então, se você for, por exemplo, investir nos Estados Unidos, você vai ter tributação nos seus dividendos. Se você for investir na Europa, muitos dos países têm tributação nos dividendos. Só que aí não tem graça eu falar o que eu fiz sem falar o que você pode fazer. Então, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é não vender seus FIIs. O que você já tem, segura, não precisa vender. Ou se você acha que vale a pena, venda seus fundos imobiliários, assuma o prejuízo e encontre uma outra forma de rentabilizar. Mas assumir o prejuízo durante o efeito manada é muito perigoso, pessoal. Tome cuidado com isso. Uma terceira coisa que você pode fazer é não vender os seus FIIs atuais, mantê-los em carteira e ao invés de fazer novos aportes, você pode aportar em títulos de renda fixa. Eu deixei um exemplo aqui, por exemplo, que a XP tem um CDB que está rendendo 200% do CDI. Então tem oportunidades no mercado, mas você não precisa vender os seus FIIs antigos para você alocar todo o seu capital em um outro lugar. Uma outra coisa que você pode fazer é aproveitar as oportunidades nos fundos imobiliários e garantir bons preços. Afinal de contas, quem investe em imóveis sabe que o bom negócio para imóveis é na compra e não na venda. Na venda, normalmente, o preço é tabelado. Então, se você faz um bom negócio na compra, se você compra um imóvel mais barato, você pode obter uma renda que é relativamente maior, porque se você investe R$100 e tem R$1 de dividendo, você tem 1% de dividendo. Só que se você investe R$80 e tem R$1 de dividendo, você tem muito mais do que 1% de dividendos. Então, essa é uma reflexão válida para você fazer. E um último ponto que poucas pessoas falaram, e justamente por essa eu acho que eu já mereço o seu like aqui, é que você pode estudar, por exemplo, o investimento em previdência privada. O investimento em previdência privada, ele possui a menor alíquota de imposto de renda no longo prazo. Por exemplo, a modalidade em PGBL, você pode atingir até uma alíquota de 10%. Então mude o pensamento, ao invés de pensar que acabou o mundo, acabou a indústria de fundos imobiliários, é o apocalipse, pense em outras formas, pense em outros investimentos. Eu sou contador há mais de 10 anos e estou acostumado com essa questão de tributos. E sempre quando há um tributo, eu sempre penso em formas de minimizar esse impacto ou encontrar outras alternativas. Então, na próxima vez que você entrar no seu home broker pensando em vender seus fundos imobiliários por conta de uma notícia que nem é um fato, pense duas vezes, porque você pode se arrepender no longo prazo. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, eu só peço que você compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas se acalmem e não tenham pensamentos apocalípticos com relação à bolsa. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Valeu!